Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Poupar. Este é um podcast da DEC Proteste que traz dicas de poupança. Hoje vamos poupar em painéis fotovoltaicos e por isso tem connosco a Mariana Simões, que é a nossa especialista em energia. Olá, Mariana, bem-vinda. Olá, Ana. Este episódio bem podia chamar-se Duas Pessoas com Tosse, que é isso que nós somos neste momento. Portanto, pedimos desde já desculpas. Finais da primavera, o sol começa a brilhar. É bom para falar sobre painéis fotovoltaicos e sobre alergias. É alergias. Podíamos fazer também um podcast sobre alergias, mas não é o caso. Próxima. Mas vamos assumir a nossa tosse, as duas, e portanto pedimos já desculpa a quem nos está a ouvir, se ouvir aqui uns pequenos momentos de tosse, quer meus, quer da Mariana. Mas pronto, vamos em frente. Mariana, estamos aqui para falar de painéis fotovoltaicos, porque há muito para dizer sobre este tema. Há muita gente que não percebe ainda pouco ou nada de painéis fotovoltaicos. Há muita gente que já está neste mercado e que já está a ter algum consumo de eletricidade reduzido à conta dos painéis, e portanto vamos poder explicar um bocadinho tudo, aqui um bocadinho de como a história se faz desde o início, para quem não percebe ainda muito bem como é que isto funciona e para quem pondera este tipo de investimento, ver se vale a pena, se é mesmo isto que quer. Para já, falamos dos tempos que correm. Preço dos combustíveis cada vez mais elevado, a disparar, carros elétricos a circularem em maior número nas estradas portuguesas, mais gente a carregar carros elétricos em casa, consumo de eletricidade também muito elevado nas casas. E a primeira pergunta que te faço é se ter painéis fotovoltaicos em casa é uma solução que interessa só a quem consome muita eletricidade, quem tem este tipo de hábitos de consumo, com carro, com muitos eletrodomésticos? Não, é uma solução que pode ser interessante para vários perfis de consumo e vários hábitos de consumo. Claro que se os consumos forem mais elevados, os consumos de eletricidade forem um bocadinho mais elevados, as poupanças também, por sua vez, poderão ser um bocadinho mais expressivas. Em todo o caso, como dizias e bem, temos tido ao longo dos últimos anos, e prevê-se que continue assim, uma eletrificação. Portanto, passamos os consumos que anteriormente eram mais oriundos do gás, especialmente para aquecimento, climatização, para a cozinha, também tínhamos muita utilização do gás para aquecimento de águas, e o trajeto agora começa a passar pela eletrificação desses consumos. Portanto, os consumos que anteriormente eram oriundos de gás, espera-se que passem a ser de eletricidade. E cada família tem cada vez mais equipamentos elétricos em casa, não é? Não há dúvida. E o carro, sem dúvida, muito também, mais carros, o carro também. elétrico, que começa a ser também cada vez mais expressivo nas casas portuguesas, e ter um carro elétrico pressupõe também que seja necessário fazer o seu carregamento. Portanto, este aumento de consumos de eletricidade consequentemente traz um aumento na fatura de eletricidade, e por isso os painéis fotovoltaicos, os sistemas fotovoltaicos podem surgir aqui como uma solução para atenuar esse aumento ou até para gerar algumas poupanças. Muito bem. Pode fazer sentido então para vários tipos de família e para vários hábitos de consumo, mas certamente, como dizes, para quem tem carro elétrico, para quem tem muitos eletrodomésticos em casa, aí fará ainda mais sentido. Exato. Muito bem. Então, falamos de famílias que vão ter painéis em casa para apenas reduzir a sua conta de eletricidade, ou falava-se também, desde há muito tempo, em vender eletricidade à rede? O que é isto de vender eletricidade à rede? Funciona em todos os painéis ou é só em alguns? Sim, há várias modalidades. Ou seja, uma pessoa pode instalar um sistema fotovoltaico em sua casa e dimensioná-lo para que seja o mais ajustado aos seus hábitos de consumo, para que haja o mínimo de excedente possível, e o excedente é a energia produzida pelos painéis que nós não vamos utilizar na nossa casa, e aí esse excedente, como será à partida muito reduzido, não fará sentido estar a fazer a sua venda e portanto será cedido gratuitamente. Por outra parte, se o sistema fotovoltaico estiver sobredimensionado, vamos ter um excedente de energia produzida superior, e esse excedente aí, nesse caso, poderá já fazer algum sentido fazer essa venda do excedente para recuperar algum do valor. Nós não costumamos aconselhar esta modalidade porque para existir um excedente de energia produzida pelos painéis, pressupõe-se que o sistema esteja sobredimensionado, como dizia, o que vai requerer um investimento superior para a instalação desse mesmo sistema. E
o custo do quilowatt-hora vendido é sempre mais baixo, expressivamente mais baixo do que o custo do quilowatt-hora que nós compramos à rede. Portanto, acaba por não ser um negócio muito vantajoso, ou seja, é mais interessante nós rentabilizarmos a energia produzida pelos painéis para o nosso próprio consumo, porque assim vamos ter de ir buscar, por assim dizer, uma menor quantidade de quilowatt-hora à rede. Exato. E, portanto, vamos pagar um valor mais baixo por isso. Portanto, é sempre uma questão de ver aqui qual é que será a solução mais interessante, mas habitualmente o sistema ajustado às... Mais vale ajustar às necessidades da família. Sim, do que regra propriamente geral, estar a fazer por cima e depois para tentar vender, mas se calhar não vale a pena, porque como dizes, o preço da venda não vai ser muito rentável, então não vale a pena estar a investir tanto para poder ter excedente, mais vale comprar logo um painel ajustado à necessidade da família. Um sistema fotovoltaico, sim. Pode ter um ou mais painéis. Pois lá está, porque vamos começar, então vais-me explicar por aí, porque nós falamos muito em painéis fotovoltaicos e muita gente fala em painéis, mas tu falas muitas vezes em sistema, porque o sistema inclui os painéis e não só. O sistema fotovoltaico é o sistema chave na mão, que é instalado na casa do consumidor e que está pronto a produzir energia. Portanto, para além pode ter mais do que um painel, é isso? Pode ter mais do que um painel, dependendo das necessidades do agregado familiar. E tem depois também os restantes componentes do sistema que vão permitir o aproveitamento da eletricidade e a utilização na nossa casa. Portanto, na verdade, o que o consumidor vai comprar é todo um sistema fotovoltaico, mas numa linguagem mais comum, toda a gente chama de comprar painéis, é isso? Sim, porque é o mais visível. É o que é visível, é aquilo que se fala. Portanto, para quem quer vender à rede, vai ter que ter um investimento maior para poder ter excedente, vender à rede, mas estávamos a dizer que não compensa muito porque vai ser sempre vendido baratinho, não é? Portanto, não vale a pena estar a investir num painel de grande dimensão que faça esse excedente, mas se estiver bem ajustado, estamos sempre a falar da possibilidade de ter uma fatura zero ou não, ou há sempre alguma coisa que se paga ao operador. Sim, para teres uma fatura zero, queria dizer que terias um sistema off the grid. Não sei o que é isso. Mas... Basicamente, desconectas-te da rede elétrica e tu produzes toda a energia que depois vais consumir. E estás inteiramente dependente do teu próprio sistema. Inteiramente dependente do teu próprio sistema, que se for só composto por painéis fotovoltaicos, já é bastante arriscado. Exato. Há dias em que o sol brilha menos ou que está encoberto e a produção depois é também mais reduzida. Portanto... Uma fatura zero não é realista. Na generalidade das famílias não há fatura zero. Exatamente, não é realista, mas podem ver poupanças muito significativas. Eu até te posso dar aqui alguns exemplos. Dá-me. Se pensarmos, por exemplo, numa família, um casal com um filho, um casal que tenha um regime de teletrabalho, ou seja, que vá, de teletrabalho, quer dizer híbrido, que vá variando entre estar em casa e ir ao escritório. Que de vez em quando está em casa, de vez em quando exatamente, não está. Que tenha uma fatura mensal a rondar os 60, 70 euros, com um sistema fotovoltaico otimizado aos seus consumos, poderá ter poupanças a rondar os 200, 300 euros. Claro, depois depende de cada caso, mas são dizer isso por são ano, estimativas, exatamente, por ano. São estimativas que nos permitem ter um ponto de partida. E se olharmos, por exemplo, já para uma família, um casal com 2 filhos que vive e trabalha a partir da sua casa, portanto passa um período mais alargado na sua casa, com uma fatura já mensal a rondar os 120 euros, por exemplo, já poderá chegar a poupanças bastante mais elevadas ao ano, rondar os 700, 800 euros por ano. Por ano. Sim. Portanto, é claro que quanto maior forem os consumos de eletricidade e mais concentrados eles estejam nas horas de sol, maior vai ser a poupança ao instalar este tipo de sistemas. Porque aquilo que o painel está a captar é essa que está a ser gasta imediatamente e, portanto, quando estás a dizer fazer os consumos à hora de sol, porque aquilo é exatamente na hora que está a entrar, é na hora que deve estar a consumir? Sim, a não ser que seja também instalado um sistema de bateria. Se tivermos um sistema de armazenamento com bateria, eu posso produzir energia com os meus painéis fotovoltaicos durante as horas de sol, armazenar essa energia e depois à noite consumi-la para
ligar as máquinas de lavar roupa e louça, por exemplo, ou seja o que for, posso estar a consumir essa energia depois, no período em que não tenho sol. Mas tem de ter essa uma bateria, um sistema de armazenamento. é integrada neste sistema e fica a armazenar durante algumas horas a energia produzida, é isso? Sim, ou seja, a energia que não esteja a ser consumida no momento, ou seja, os painéis estão a produzir eletricidade. Essa eletricidade não está a ser consumida nesse momento, pode ser direcionada para a bateria e é armazenada até a capacidade da bateria estar completa e depois essa energia pode ser utilizada fora dos períodos de sol. Muito bem, então voltamos a explicar esta história dos painéis que estávamos a falar, das horas de sol, das horas de não sol. Portanto, no inverno estamos condenados, no verão vamos sempre produzir muito mais, isso não há dúvida. Sim, mas não necessariamente, porque isto depois tem tudo a ver com a orientação, a exposição solar, ou seja, o local onde nós instalamos os painéis é muito importante, e a orientação e a inclinação. Mas claro que no verão temos mais horas de sol e o sol também provavelmente geralmente quando vais ter menos excedente, é isso? também. É mais fácil ter excedente no verão? Não, porque o instalador, quando faz o dimensionamento do sistema, já tem em conta as duas épocas do ano. Portanto, tenta encontrar uma solução que seja otimizada. As estações do ano estão um bocadinho, em todo o caso, estão um bocadinho esquisitas. Em todo o caso, no verão, como dizias, geralmente é expectável que haja uma produção um bocadinho superior. Mas claro, pronto, estas outras características que eu falava da exposição, ou seja, pode também limitar muito a produção dos painéis. Uma orientação a sul é sempre mais interessante. A sul? Exatamente. E temos também, ao nível da inclinação, ronda ali os 30, 35 graus, também seria a inclinação ideal. Claro que depois há algumas limitações. Estivemos numa zona muito ventosa, se calhar esta inclinação já terá de ser um bocadinho menos acentuada para não haver risco de danificar os painéis ou que estes sejam... que sejam danificados pela força do vento. Portanto, há aqui depois outros critérios a ter em conta e por isso é que é sempre muito importante contar com o apoio de instaladores qualificados para o efeito, que possam fazer ter em conta todas estas limitações, até porque às vezes há um sombreamento local onde o consumidor está a pensar em instalar os painéis, se calhar ali nas horas em que há maior produção, até está sombreado porque há uma árvore ao lado ou há uma casa ao lado que faz sombra nesse local e o instalador pode orientar e dizer que outro sítio poderá ser mais interessante para potenciar otimizar. Portanto, se calhar convém que previamente haja essa visita à casa para tentar perceber se aquele é o local certo para a instalação. Sim, ou previamente ou pelo menos antes da instalação, qualquer instalação ser realizada, haver esse check feito pelo instalador, que a informação seja toda disponibilizada ao consumidor para que antes que seja feita qualquer instalação possa ter a certeza que a solução vai corresponder àquilo que vem descrito na proposta em termos de poupanças e de energia produzida. Qualquer casa pode ter um painel fotovoltaico. Falamos só de vivendas, falamos também de prédios, falamos de que qualquer casa é elegível? Sim, claro que numas é mais vantajoso do que outras. Conta-me tudo. Sim. No caso das moradias é sempre uma solução mais, em regra, mais fácil de instalar, geralmente nas coberturas. Num prédio já estamos um bocadinho limitados pelo condomínio, portanto tem de haver sempre uma aprovação prévia do condomínio para que essa instalação possa ser feita. E se não quisermos optar pelo telhado? Impossível. É possível não pôr no telhado, dá para pôr noutros Sim, é possível pôr noutros locais. Agora, temos visto cada vez mais painéis fotovoltaicos em varandas e em fachadas. Claro que, como falávamos há pouco, a questão da orientação, da inclinação... Se calhar não estão nos locais mais adequados, se calhar não vão estar no local ideal, se calhar não vão ter uma produção assim... A produção exatamente, a produção mais otimizada, mas se calhar até permitem alguma poupança. Portanto, esses casos mais específicos
é sempre importante contar com o apoio de um técnico especializado para ver se efetivamente é uma solução vantajosa ou não. Por isso agora tens de nos ajudar a escolher. Se eu quiser escolher o painel, como é que eu devo escolher? Vamos partir daquele princípio de quanto maior, melhor? Não, há muito esse Lá estigma, está, não não é? está ajustado, não é? O vizinho tem 10, então eu vou pôr 12. Não, aqui não, aqui não se aplica essa regra. Porque, como falávamos a há família do pouco, vizinho não é? pode ter outro número de pessoas, Exatamente, não é isso, como falávamos há pouco. Se o sistema estiver muito sobredimensionado, quer dizer que nós vamos ter um investimento se calhar mais elevado do que aquele que necessitaríamos, vamos levar mais tempo a recuperar desse investimento e vamos ter um excedente, ou seja, tal energia que não estamos a consumir e que estamos ou a dar à rede, a oferecer gratuitamente à rede, ou então que podemos até rentabilizar com a venda do excedente, mas que também vimos que poderá não ter um retorno Por aí além. muito, exatamente, muito expressivo. Portanto, aqui o truque é mesmo ajustar o dimensionamento o máximo possível àquilo que são as necessidades de consumo de eletricidade do agregado familiar e aos seus hábitos de consumo. Sendo que aqui a DEC Proteste tem agora um simulador bastante interessante que ajuda a fazer este dimensionamento, no fundo dá um ponto de partida ao consumidor para perceber qual é que seria o número de painéis adequado e a sua capacidade, claro, para cada caso. O que é que o consumidor tem que dados é que tem que introduzir nesse simulador para conseguir ter essa resposta? São dados do seu agregado familiar, do seu consumo de eletricidade, portanto, o consumo anual. Se souber esse consumo, pode colocar o valor real. Se não, nós temos também algumas personas em que cada consumidor se pode encaixar, exatamente. E depois também dados sobre os hábitos de consumo, portanto, em que horários é que esses consumos estão mais concentrados. Depois alguns consumos assim um bocadinho mais expressivos, como por exemplo ter ou não carro elétrico, também é um dado que ajuda nesta simulação. E o que é que o simulador te devolve enquanto resposta? Diz-te quantos painéis tens de comprar? Exatamente, o simulador depois vai dar um intervalo de painéis e da respectiva potência que será mais adequada aos dados que foram indicados pelo consumidor, portanto, para aquele cenário, e juntamente com essa indicação do número de painéis, dá também estimativas relativamente ao investimento necessário para realizar e também relativamente às poupanças e àquilo que será então o período de retorno, portanto, o tempo necessário até recuperar esse investimento. Quanto tempo é que precisa de ter aquilo a funcionar para poder ter valido a pena? Para poder recuperar exatamente o investimento que realizou. E este simulador está disponível no portal de sustentabilidade da DEC Proteste, em deco.proteste.pt/sustentabilidade. E lá o consumidor, portanto os nossos subscritores e os simpatizantes poderão também usufruir de algumas vantagens para a aquisição de sistemas fotovoltaicos. Portanto, convido toda a gente a visitar o simulador e a conhecer estas vantagens. Poderão estar lá descontos à sua espera. Muito bem, ajudaste as pessoas a escolher. Diz-me uma coisa, Mariana, tu achas que tu já estavas há pouco a dizer que há cada vez mais painéis que se vêem não só em telhados, mas também já em varandas, em terraços. Há uma procura crescente por parte dos portugueses para este tipo de soluções? Sim, isso são dados que nós até temos acompanhado ao longo dos anos. Portanto, tem havido um aumento da procura? Exatamente, da instalação destes sistemas fotovoltaicos descentralizados, ou seja, para autoconsumo, instalados em casa dos consumidores. Tem havido um aumento bastante expressivo ao longo dos últimos anos e também vimos através dos últimos apoios, que já sabemos que não tem havido nos últimos tempos, mas nos que houve mais recentemente, há 2 anos, 3 anos para trás. Portanto, os resultados desses apoios colocam os sistemas fotovoltaicos como a tipologia mais concorrida, portanto, com mais candidaturas elegíveis, com mais consumidores a procurarem por ela. Exatamente. Isso quer dizer que se resulta bem, ou se há uma corrida a estes sistemas quando há apoios,
Quer dizer que o que pode estar aqui a travar poderá ser a questão do custo, porque ainda é caro investir neste. Sim, o custo o custo dos painéis fotovoltaicos tem vindo a reduzir bastante, e até mesmo das baterias, mas pronto, as baterias ainda continuam a representar aqui um investimento inicial um bocadinho mais avultado, mas pronto, a tendência até aos dias de hoje, pelo menos, tem sido que esse investimento tenha vindo a decrescer. Está mais acessível. Exatamente, um bocadinho mais democratizado. Uhum. Em todo o caso, claro, é um investimento considerável, sim. Que pode ainda ser considerável, dependendo das necessidades de cada agregado familiar. Mas não estará ao alcance de todas as famílias ainda, não é? Esperemos que o governo faça a sua parte. Mas lá está, como tu dizes, disponibilize... quando há apoios, nota-se que há uma continua a disponibilizar maior. apoios, porque é, como dizias, uma área um equipamento, um sistema muito procurado. Sim, e porque a fatura da luz é um dos pesos pesados no orçamento das famílias. Exatamente, e se o objetivo é eletrificar, temos de criar as condições para que as famílias o possam fazer sem que comprometam o seu bem-estar e a sua carteira. Muito bem. Diz-me só mais uma coisa. Para quem já tem, ou para quem tenciona, para quem já tem, já sabe como é que funciona, mas para quem vai agora lançar-se nesta aventura de colocar um sistema fotovoltaico em casa, depois há forma de ir acompanhando diariamente quanto é que está a gerar, quanto é que ainda pode consumir. Eu sei que há provavelmente aplicações para telemóveis, não sei, diz-me tu. Sim, isso para ir acompanhando. Sim, a maior parte dos sistemas fotovoltaicos tem um sistema de disponibilizam também um sistema de monitorização. Mas o que eu queria perceber é se é preciso ser um consumidor altamente tecnológico e perceber muito daquilo para conseguir acompanhar? Não creio, dependerá logicamente das variadíssimas aplicações que há pelo mercado. Uhum. Mas para ter acesso aos dados mais relevantes de produção de eletricidade e para o consumo de eletricidade produzida pelos painéis, que são os dados básicos, qualquer consumidor tem acesso? Consumidor poderá ver essa informação e compreendê-la. Claro que os consumidores mais literados poderão fazer um uso mais interessante desses dados e dessa informação e perceberem que alturas do dia é que se calhar poderiam otimizar um bocadinho a eletricidade que está a ser produzida ao se calhar deslocar alguns consumos para esses horários. E perceber que é boa hora para pôr a máquina a lavar, é isso? Exatamente, isso pode ser também ou seja, esse acompanhamento dos dados do sistema fotovoltaico também ajudam a que depois haja uma melhor adaptação. É boa hora para ligar a máquina agora, não, se calhar vou esperar que esteja mais sol daqui a pouco e ponho a máquina já tenho aqui vários equipamentos neste momento que já estão a esgotar a eletricidade que está a ser produzida pelos painéis. Às tantas o consumo fica um bocadinho mais racional, não é? Começa-se a pensar muito bem, vou ligar este equipamento, não vou... Sim, no fundo é fazer um bocadinho o exercício que os consumidores já têm vindo a fazer com a tarifa biorária ou triorária. No fundo é deslocar tentar deslocar os seus consumos para os horários em que é mais favorável. Só que antes geralmente era para a noite e agora é para o sol, porque exatamente, sim. Andamos aqui ao sabor, neste caso, da luz solar. Não é? À procura das horas melhores, as horas então em que o sol está mais forte. Mariana, muito obrigada pela tua ajuda, Ana, para explicar este tema, que ainda não será do conhecimento de tanta gente, de muitos já será, como dissemos no início, mas ainda bem que podes esclarecer de uma forma um bocadinho mais informal e de uma forma simplificada toda esta informação sobre painéis fotovoltaicos. Obrigada uma vez mais e até à próxima. Obrigada. E pronto, hoje ficamos por aqui. Este foi o episódio dedicado a painéis fotovoltaicos. Contou com a ajuda à produção do Cláudio Nogueira. Eu sou a Ana Santos Gomes e espero por si no próximo episódio do Pode Poupar. Até à próxima.